Olá pessoal, eu estou passando mais uma vez aqui para esclarecer algumas dúvidas que a gente teve aí no suporte essa semana, com algumas mudanças e tudo mais aí das leis e etc, tá? Um assunto muito pertinente aí essa semana é aulas noturnas, o fim das aulas noturnas. A gente sabe que o Bolsonaro assinou essa lei o ano passado e ela já entrou em vigor. A partir do dia 12/4 começou a valer realmente o fim das aulas noturnas. O que significa isso? Significa que tanto faz marcar aula 18, 17, 8 da manhã, qualquer horário é aula e somou as 20 aulas num aluno de primeira habilitação, certificado liberado. Entendeu? E se eu quiser marcar tudo às 18? Nenhum problema. E se eu quiser marcar tudo 7 da manhã, 8 da manhã? Nenhum problema. Então imagine que o fim das aulas noturnas significa que qualquer horário que você marcar é aula. Somou a quantidade de aula obrigatória, certificado liberado. Tá? E o que vem por aí? Ou o que está acontecendo? Então vamos lá, algumas dúvidas para vocês saberem como que está funcionando o sistema hoje. Tá? Hoje tá desse jeito. Vamos a algumas perguntas. Então uma pergunta que aconteceu muito no nosso suporte foi essa. Posso abrir duas aulas, 17h10 e terminar 18h50 e fazer uma dobradinha? Ainda não. Por que, Abel? Porque a Prodesp ainda não arrumou o sistema completamente. Tá? Na lei antiga, ou na regra antiga, a gente tinha que abrir 17h10, fechar às 18, que era diurna, começar uma aula às 18 com a digital e terminar às 18h50. Tá? E como a Prodesp ainda não fez esse ajuste, tá? Então por enquanto segue a regra antiga. Tá bom? Então, realmente abre uma, fecha, abre 18, fecha. Abel, mas aulas às 18 é noturna? Tanto faz, ela vai ser considerada aula. O problema é que você não pode abrir uma dobradinha que avance, né? Comece no horário diurno, antigo, e termine no horário noturno. Porque isso era uma coisa que a Prodesp não deixava fazer antigamente. Então, por enquanto, para quem quiser agendar aí duas na sequência nesse horário, né? Abre e fecha, abre e fecha. Ok? Uma outra pergunta que aconteceu muito no nosso escritório foi essa. O que acontece? Muitas autoescolas, né, o instrutor tinha 1h40 de almoço, entendeu? Nunca 2 horas. E por que isso? Porque se a gente desse 2 horas de almoço, no final do dia, não dava para abrir uma aula e fechar. Por quê? Porque se uma aula, por exemplo, começar às 17h20, ela ia acabar às 18h10. Tá? Ela ia avançar o horário noturno, 10 minutos. O que acontecia? A Prodesp, pela regra da diurna e noturna, não deixava. Porque a aula não era considerada nem de dia, nem à noite. Porque ela avançava o horário. Tá? Então, por enquanto, isso também não dá pra gente alterar ainda no sistema de vocês. Tá? A gente está aguardando a Prodesp arrumar, né, tirar esse bloqueio, né, e aí sim a gente vai comunicar a todos vocês, e aí quem quiser realmente alterar as agendas, colocar o horário que quiser, não vai ter problema nenhum. Né? Se você quiser abrir uma aula 17h30 e fechar 18h20, depois que a Prodesp desbloquear isso, nenhum problema. Aula é aula, 50 minutos e acabou. Tá ok, pessoal? Mais uma pergunta aí pertinente aí no nosso escritório aí no suporte foi essa. Na regra antiga, de novo, o aluno tinha que fazer, um aluno de primeira habilitação, ele tinha que fazer 9 aulas de dia para depois fazer uma noturna. Pô, Abel, mas acabou as aulas noturnas. Acabou na lei, mas a Prodesp também não corrigiu esse bloqueio ainda. Né? Então ontem, por exemplo, quem tentou abrir uma aula às 18 horas e o aluno não tinha 9 aulas de dia, ou consideradas diurnas, não conseguiu. Tá? Então a gente também está aguardando a Prodesp aí resolver mais esse bloqueio que tem que ser retirado do sistema deles. Tá bom? Então por enquanto, a recomendação segue a regra antiga, tá? E assim que a gente tiver uma novidade aí que a Prodesp ajustou o sistema e tudo mais, a gente publica para todos vocês.
Senão a gente cria problema com os alunos, a aula não fecha ou não abre, o aluno vai reclamar, já é tanto problema, tá todo mundo mexido psicologicamente por causa da pandemia, ficar aí 40 dias, quase 50 dias aí fechado. Então vamos tentar evitar transtornos, evitar problemas aí, tá bom, pessoal? Uma outra pergunta tá respondida aqui. Isso já foi testado, inclusive. Abel, se acabou a aula noturna, então eu posso marcar minhas aulas tudo de dia? Porque 18 horas eu vou fechar minha autoescola e eu vou para casa. Pode, tá? Isso já está funcionando, é um dos ajustes que a Prodesp já fez. Então, se o aluno tiver as 20 aulas diurnas, entendeu? Tá? Por exemplo, né, o certificado vai ser emitido. Tá bom? Mudando de assunto do CFCB, vamos falar um pouquinho do CFCA. Então, uma outra coisa que acabou gerando muitas perguntas, muitas dúvidas foi essa. A respeito do CFCA. Como a gente está na fase de transição aí, né, que o governador determinou, tá? Foi determinado que a gente poderia ter 25% da capacidade da sala. Tá? E a Prodesp já travou isso no sistema. Tá? Então, uma conta simples. Eu pego a capacidade da sala e divido por 4. O valor que der é o valor inteiro. Então, nesse meu cálculo aqui, deu 8,75 alunos. Né? A Prodesp considera 8 alunos. O 9º aluno não vai abrir. Tá? Pô, mas é muito pouco. Tá? A gente sabe disso. Né? Como muitos feedbacks que a gente recebe, não dá nem para pagar os custos, é pouco aluno, porque nem todo mundo tem uma sala com 35 alunos, né? A capacidade é menor, porque a sala é menor e etc. Tal. Então não dá para dar aula para 4, 5 alunos e pagar a conta. Né? Realmente a gente sabe que não dá. Tá? O que a gente espera? A gente espera aí que sexta-feira próxima tenha uma reclassificação de fase, a gente mude de fase e aí sim a gente volte aos 50% que a gente tinha antigamente, antes dessa nova parada aí da segunda onda. Né? Vamos acreditar aí que realmente tudo pode melhorar, né? E que a gente possa aí ter a compreensão do Detran, né? Para que a gente possa ter mais alunos na sala, respeitando, lógico, todos os requisitos, uso de máscara, distanciamento e etc. e tudo mais. Tá bom? Tá? Então é valor inteiro. Pego a sala, capacidade da sala, divido por 4, porque é 25%. O que der, eu pego o número inteiro. Tá? O que tiver no decimal, despreza. Não tem meio aluno. E a Prodesp não considera. Tá ok? Ela arredonda para baixo. A gente tem mais um assunto para falar para vocês, tá? E é muito sério, tanto quanto o que eu acabei de falar, tá? Pessoal, a pandemia não é brincadeira. A gente vê muitas pessoas que não acreditam muito, a gente respeita, eu acho que aí é a opção de cada um, entendeu? Mas a gente tem relatos, a gente tem feedbacks de muitas pessoas conhecidas que foram internadas, algumas que faleceram, proprietários de autoescola, instrutores, familiares, etc. Tá. Então, a gente precisa voltar, a economia precisa girar, a gente precisa fazer nossas empresas continuarem andando, trabalhando, mas a gente não pode esquecer jamais, a gente não pode deixar de dar importância, né, às recomendações necessárias aí para evitar o contágio. A gente tem que acreditar que realmente tudo vai melhorar, que tudo isso vai passar e fazer a nossa parte. Né? Então, usar máscaras, realmente lavar as mãos sempre, usar álcool gel, né? Manter o distanciamento, entendeu? Evitar aglomeração dentro do CFC, se perceber o pessoal muito junto, muito conversando, entendeu? Conversar para ficar separado, né? Eu acho que isso é a nossa contribuição para que um todo, para que pessoas, para que empresas, né, possam realmente ter menos problema com a pandemia, né, e que a gente não tenha uma nova parada e etc. Tá? Vamos realmente fazer o que tem que ser feito e se cuidar o máximo possível. Se a gente fizer o nosso melhor em relação a tudo, em relação ao nosso trabalho, em relação à pandemia, em relação aos nossos colaboradores, em relação aos alunos,
com certeza a gente vai sair dessa, né, para uma melhor, com certeza, tá? Se você tá até o final do vídeo, eu quero agradecer aí por ter ouvido o vídeo, né? Se você não tá no meu canal, por favor, se inscrever no meu canal. Se tiver alguma dúvida, deixa nos links que a gente terá o maior prazer em respondê-los. E assim que a gente tiver alguma notícia referente às aulas noturnas, que a Prodesp já fez todos os ajustes necessários, inclusive, lembrando agora, o simulador, que ainda tem o detalhe do simulador, né? Se fazer 5 aulas no simulador, sobrariam 15 aulas de dia ou de noite, tanto faz. Então é mais um ajuste aí que a Prodesp tem que fazer também para funcionar o sistema, tá? Então assim que a gente tiver realmente uma notícia, a gente publica para vocês no sistema. Um muito obrigado. Tamo junto, pessoal.